Olá, crianças! Vamos continuar com a nossa aula de hoje de língua portuguesa? Agora nós vamos para as atividades propostas pela professora. Vamos lá? Vou ler tudo com vocês. Querida criança, continue fazendo as atividades com capricho e atenção. Escute o que a mamãe vai ensinar e ouça as videoaulas com atenção, tá? Tem que ver as videoaulas também. Estou morrendo de saudades. Língua portuguesa. Copie seu nome completo, na letra cursiva. Lembrando que começamos a escrever o nome com a letra maiúscula. O da vice-diretora, Dona Valéria, E o da escola. Vai estar tudo na ficha que eu deixei com vocês. 2. Ler com atenção o 17º grupo ortográfico, que são palavras com SS, que nós vamos ler também hoje. Colhe seu caderno de lembretes e copie. Estude todos os dias. 3. Faça a leitura do texto O Pássaro de Cássio. Agora cole e copie em seu caderno de lembretes, separando os espaços entre as palavras, igual a gente faz. Separe os espacinhos entre as palavras e faça uma bonita ilustração. Faça as atividades do livro de português da unidade 8, Relato Pessoal, nas páginas 154, 155, 156, 157 e 158. Bom, então agora vamos para as atividades propostas, Vou ler com vocês as palavras do grupinho ortográfico, do 17º grupo ortográfico de palavras com SS. Lembrando que SS e RR, ao separar as sílabas, se separam, tá? Então, vamos lá. Missa, massa, assim. Nossos, pássaro, classe, possível, sucesso. Assombrado, profissional, passarinho, dinossauro, passeio, professora, passarela, 17. Pessoas, assado, 16. E grosso. Agora vamos para o texto, O Pássaro de Cássio. Sassá é o pássaro de Cássio. Ele é muito colorido, passeia para lá e para cá. Sassá não dá sossego ao dono. Piu, piu, piu. Sassá vive fora da gaiola. Ele voa para a mão de Cássio para bicar o pêssego. Cássio assobia. Fiu, fiu, fiu. E o pássaro imita. Piu, piu, piu. Bom, agora nós vamos para as atividades do livro, do livro de vocês. Na página 154 e 156, nós vamos analisar, o desenho das gravuras que tem aqui, tá? O que vocês estão vendo? Bom, que memórias você acha que estão representadas na cena? Você já viveu situações que ficaram marcadas na sua memória? Que tipo de acontecimento pode ficar gravado em nossa memória? Então, relato pessoal é o registro de alguma coisa que aconteceu com você, que você vai escrever para não esquecer. Isso aí é um relato pessoal. Então, vamos agora para a página 156. Espero que esteja dando para vocês enxergarem aí. Vamos lá. Para iniciar, que acontecimento poderia ter ficado gravado na memória de 3 irmãs? Essas irmãs são Laura, Tamara e Marina, e isso aconteceu quando elas foram passar as férias na Antártica. O texto a seguir foi escrito por Laura. Observe o título Sopa de Baleia e a foto do texto. O que você acha que será relatado nesse texto? O que aconteceu aqui que a Laura vai relatar? Leia sozinho e, se precisar, peça a ajuda da professora. Então, eu vou ler com vocês. Leitura do relato pessoal. Sopa de baleia. Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5, um monte delas. Elas rodeavam o barco. Eram tantas que não dava para contar. Pareciam centenas. Era como se o mar fosse uma sopa de baleias jubarte. Elas passavam tão perto do nosso veleiro
que ficou perto do nosso veleiro, ficou balançando. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Então, essa menininha relatou um fato que aconteceu com ela. Ela escreveu algo que aconteceu com ela. Bom, a Laura, Tamara e a Marina são filhas do navegador brasileiro Amir Kinkley. Em 2006, as meninas que na época tinham 6, Marina, 9 anos, Laura e Tamara, viajaram com os pais para a Antártica pela primeira vez. Em 2010, as irmãs lançaram o livro Férias na Antártica, no qual relatam suas descobertas e experiências dessa incrível viagem. Então, elas escreveram o que aconteceu com elas. Vamos agora para as atividades da página 157. Interpretação do texto. Atividade oral e escrita. A história que você leu é um relato pessoal. O relato pessoal conta fatos vividos por quem escreve. O relato que você leu foi feito por Laura Klink. Localize no texto as respostas para essas questões. Então, vocês vão ler novamente para responder as questões do livro de vocês, do livro didático do lápis. Letra A. O que chegou perto do barco? O que vocês acham que chegou perto do barco? Foram as baleias, né? Onde as meninas estavam? Elas estavam aonde? Lembram que elas saíram num veleiro? Quando aconteceu o fato? Foi que parte do dia? Foi numa manhã, foi à noite ou foi de dia? O que vocês vão ler o texto e lembrar? Numa manhã bem cedo, né? Então, tá falando já lá no começo do texto. Marque com X no quadradinho com a resposta que indica o que aconteceu no relato. O que elas relataram? Várias baleias atacaram o barco. Vocês acham que elas atacaram o barco? Muitas baleias rodearam o barco. Uma baleia seguiu o barco ou 2 baleias pediram comida? Vocês vão marcar de acordo com o texto. Agora responda, por que foi dado o título Sopa de Baleia a esse texto? O que vocês acham? Por que foi dado esse título? Bom, eu posso dar uma sugestão. É uma resposta pessoal. Mas, será por quê? O que estava cercando o barco, rodeando o barco? Estou dando uma dica. Desenhe como você imagina o que Laura relatou. O desenho é seu, cada um vai fazer o seu, né? Bom, por que vocês acham que o barco ficou balançando? Converse com a mamãe, com o papai. O que será que fez o barco balançar? O que provocou isso? Não seria o movimento das baleias na água? O que vocês acham? Bom, vamos agora para a página 158 do livro. Copie abaixo a frase final do texto. Vocês vão ler o texto e observar qual foi a última frase do texto. É muito fácil e vocês vão copiar aqui. O que você acha que Laura sentiu para escrever essa frase? Qual foi a frase? Eu nunca vou me esquecer daquele dia. O que aconteceu para ela escrever essa frase, na sua opinião? O que você acha? O que ela sentiu, né? 7. Ligue as imagens à frase que corresponde a cada parte do relato. Depois marque em cada quadradinho que acompanha as imagens a ordem em que as partes aconteceram. Use os números 1 a 4 para ordenar as cenas. Então, prestem atenção. Nós temos aqui várias cenazinhas, né? As baleias rodeando o barco, nadando aqui, né? Aparecendo com o rabinho para cima. Elas rodeando o barco, uma baleia chegando e aqui borrifos de água. Então, nós vamos ligar cada um ao que está acontecendo. Por exemplo, a primeira aqui, o que está acontecendo? Elas passavam tão próximo que as ondas balançavam o barco, né? Depois, aqui, olha, o que as baleias fizeram em volta do barco, né? Elas fizeram um círculo. Depois, o que aconteceu aqui? O que eles viram? Vários o quê? Borrifos e uma baleia se aproximando. Então, aqui nós vamos ligar.
Vimos muitos borrifos, uma baleia veio perto do barco, as baleias fizeram um círculo em volta do barco e as baleias passavam tão próximas que as ondas balançavam o barco. Vocês vão ligar e numerar o que aconteceu primeiro de acordo com o texto. O texto que você leu é um relato pessoal. Marque com um X o quadradinho com a afirmação que completa adequadamente a frase. Esse texto conta um fato que Laura, ela viveu esse fato? Esse relato, ela imaginou ou ela viu na TV? Então, vocês vão fazer essas atividades de hoje de língua portuguesa que a professora está sugerindo. E vou enviar para vocês também as correções das atividades da semana passada. Grande beijo e até a próxima aula!